Bom, então vamos tratar aqui sobre testando a prontidão do SOC por meio de simulação de incidentes. A gente vai falar um pouco de um pouco de como que o SOC desempenha isso frente a um exercício de testes, a importância disso. Vamos falar um pouco sobre CIEM também, eficiência de monitoramento via CIEM, proatividade do SOC, o que que significa um SOC ser proativo e a resiliência do SOC, assim como de que forma que isso vai influenciar na resiliência do ambiente de segurança do cliente também. E no final, daremos uma breve explicada ali sobre a relação com alguns frameworks e como que isso ajuda na proatividade do SOC para executar o serviço. Então, nós temos aqui três níveis, né, dentro do SOC. Temos o nível um, o nível 2, o nível 3. O SOC é um ambiente que muita gente tem curiosidade de saber como que é. Então, para a gente se ambientar um pouco, para quem não vivencia esse ambiente, o SOC se trata de uma sala fechada. O nível de informação que trafega ali no nosso dia a dia são informações críticas de ambiente dos clientes. Essa sala ela é restrita, o acesso externo a ela não é autorizado, então pode-se perceber que há uma certa criticidade dentro do nosso ambiente e ali nas informações que a gente manipula também, né? Então, falando sobre os níveis, temos o nível um, temos o nível 2 e temos o nível 3. O primeiro nível vai ficar na triagem de alertas, então eles recebem, identificam esses alertas por meio das soluções, né? O CIEM, a gente vai abordar bastante de CIEM também. O CIEM possui regras, as regras vão trigar, gerar alertas. Recebemos alertas no CIEM, que vem alertas também de outras plataformas, como AF, EDR. Enfim, o N1 ele vai fazer toda essa triagem e ele vai escalar isso para o N2 resolver ou para o N3 resolver, tá bom? Então, quando um SOC ele passa por um teste, de que forma que isso pode acontecer, tá? Geralmente isso acontece por meio do Red Team. O Red Team ele tem um papel crucial, né, nesses testes e ele vai fazer com que a gente consiga saber como que está o desempenho do monitoramento, bem como da detecção das regras que nós temos e a resposta que nós damos a estes cenários. Existe uma diferença entre o SOC ser submetido a um teste que ele conhece, ele sabe que vai acontecer, e o SOC ser submetido a um teste que ele não sabe que vai acontecer. Quando o cliente ele passa por um pentest e ele, consequentemente, ele pode optar por informar ou não o SOC, quando ele não informa o SOC, claramente ele quer testar o serviço que ele está contratando. Ele não quer avisar para a gente que o ambiente está sendo testado. Quando o SOC ele passa por um pentest que ele mesmo se programa, ele mesmo mobiliza o Red Team para executar esse teste, o SOC quer saber sobre o seu próprio desempenho e identificar melhorias dentro do serviço dele. Então, nós temos ali o N1 passando por testes. Vamos imaginar um cenário real. Nós temos o N1, onde vai receber esses alertas. Suponhamos que ninguém está informado sobre o que está acontecendo. O N1 vai receber isso como se fosse um alerta de qualquer dia, né? Vai chegar junto com os outros alertas. Ele vai fazer essa triagem. O teste em cima do N1, ele tem o intuito de medir o tempo de resposta desses analistas. Eles possuem uma fila de alertas para tratar. Então, a gente pode ver pela imagem aí. Imaginem que está chegando alertas, a cada segundo chega alertas. Praticamente é isso. Então, eles têm que priorizar estes alertas. Se eles simplesmente resolverem esses alertas por ordem de chegada, consequentemente, o que é mais crítico pode ficar para trás. Isso vai impactar se for um verdadeiro positivo. Posteriormente, nós temos o nível 2.
vai estar tratando casos de até média complexidade. Quando excede a alçada dele, ele aciona o nível 3, que vai atuar ali na mitigação, identificação de causa raiz, resposta a incidente e investigação mais ampla do cenário que está ocorrendo, tá bom? Então, nós temos, tem um ponto aí que é aferindo documentações. O que que acontece? Esse é um ponto muito importante dentro do teste, porque faz parte da nossa rotina fazermos uso de playbooks, runbooks e desenvolvermos essas documentações. Então, quando a gente passa por um teste, assim como no nosso dia a dia também, a gente consegue verificar se o que a gente construiu de documentação está realmente adequado para um cenário real que pode acontecer. O que que eu quero dizer com isso? Uma documentação, quando alguém escreve, a pessoa que escreveu, ela tem uma linha de raciocínio, ela segue uma linha de raciocínio lógica. Só que isso precisa ficar claro para qualquer outro analista e consultor que for fazer uso dessa documentação também. Então, o teste vai ajudar na qualidade dessa documentação, a verificar a qualidade dessa documentação. Então, tem documentações para tratar diversos tipos de ataque, né? Conforme nós vamos recebendo esses alarmes desses ataques, vamos utilizando essas documentações para tratar cada um deles. A gente não citou aqui, tá? Vale a pena falar um pouco sobre isso, tá? A gente não citou aqui o tabletop. Tá? Tabletop, particularmente não, qualquer um que sabe o que é um tabletop, reconhece o quão importante ele é para o negócio, né? Ele vai testar, só que ele vai testar num outro âmbito. Ele vai atacar ali a parte estratégica e tática. Ele vai na tomada de decisão. Como aqui nós estamos falando de teste de SOC, que é algo mais operacional, o tabletop não vai atacar essa frente. Tá? Ele não é menos importante, ele é crucial para o negócio. Todo negócio precisa executar o tabletop. Até porque quando a gente fala de tabletop, a gente está falando de testar políticas construídas, planos de resposta a incidentes, comunicação. E quando a gente fala de segurança, nunca nós podemos pensar que um cenário real ele é um cenário propício a testarmos algo que nós construímos, né? Consequentemente, quando um cenário real acontece, a gente tem as lições aprendidas e dali saem insights de como que as documentações podem ser melhoradas. Documentações também possuem seus gaps, mas isso tem que ficar claro que não pode ser para vias de teste. Então, tabletop a gente tem, inclusive, Red Talks falando só sobre tabletop. Vale a pena todo mundo assistir também para entrar mais dentro deste tema, tá? Enquanto quando os testes passam pelo Red Teams, a gente traz isso para o lado operacional do SOC. Então, a gente pode dar sequência, né? Então, temos aqui eficiência do monitoramento. Tá aqui um ponto crucial para a gente. Seleção de ativos e log sources. Log sources, eu vou falar aqui, talvez alguém não entenda a nomenclatura. Log sources vai tratar ali quais são os ativos que estão enviando logs. Então, log source é qualquer ativo que está enviando um log, encaminhando um log para o CIEM, né? O que acontece? Quando uma organização ela não conta com um CIEM, é normal que quando ela vá atrás de um SOC para fazer esse monitoramento, de uma solução de CIEM para implementar, é natural que ela queira visualizar tudo. Ela quer mandar log de tudo. Só que quando a gente fala de CIEM, não existe quanto mais melhor. Na verdade, CIEM vai atuar sobre um aspecto de eficiência. O que é realmente importante ser monitorado, o que é crítico para o negócio. Não é possível que todos os seus ativos sejam críticos. Se um negócio chega para a gente
e fala que todos os ativos dele são críticos, a gente tem o entendimento que a gente precisa levar essa visão para ele poder elencar as criticidades dentro do ambiente dele e saber o que é importante para ele monitorar e o que não faz sentido ele monitorar. Eu vou dar exemplo. Nós temos Access Point Wi-Fi. A gente pega um ambiente com 60 access points, 60 APs. Todos esses APs estão passando pelo firewall, né? Existem ali interfaces Wi-Fi nos switches, nos firewalls. Essa comunicação, uma vez que o firewall está enviando para a gente logs, nós já estamos recebendo ela. Não há necessidade da gente entupir o CIEM com um monte de log de 60 AP enviando no health check ou logs duplicados. Então, isso é eficiência, esse é o conceito de eficiência. O CIEM está atuando com o que realmente é importante. Então, nós que somos de MSS, nós temos que fornecer as recomendações, né? Apesar do negócio já dever possuir, ter mapeado, mesmo que de modo simples, o que é importante para ele ou não, nós temos que fornecer essas recomendações, né? Basicamente, nós sabemos que hoje em dia, nem sempre foi assim, mas hoje em dia, qualquer solução é passível de integração com o CIEM. Algumas não são, mas em maioria, elas se integram com o CIEM. Então, nós temos desde soluções onde vão estar enviando logs. O CIEM vai precisar ter as regras ali para fazer o correlacionamento disso e gerar os alarmes, quanto soluções que já integram ali via API, e elas enviam já alertas da própria solução para o CIEM. O benefício disso é que nós estamos centralizando todos os alarmes numa mesma console, né? Então, para a gente gerenciar e administrar isso, fica bem melhor. Nós temos, por exemplo, a AWS. A AWS ela pode possuir, por exemplo, o GuardDuty. O GuardDuty é um recurso de segurança que, por si só, já gera alertas. Então, esse alerta já chega, digamos assim, meio que pronto para o CIEM. Demanda um esforço da parte de CIEM, óbvio, para realizar essa integração, mas não demanda um correlacionamento com outros logs, né? É importante, pessoal, aqui frisar o seguinte: o esforço que se tem dentro desse processo do SOC é um esforço muito grande. O que ocorre excede o que excede para o pessoal de fora. Quem é de fora nunca vai ter essa visão que a gente tem, a não ser que você tenha um CIEM implementado dentro do seu ambiente. Então, em prática, o que acontece? Quando se faz necessário criarmos regras, né, ou alterarmos regras em CIEM, existe todo um processo interno aqui que a gente segue. Então, essas regras, elas precisam ficar um tempo em que elas necessitam ficar um tempo em teste, né? Assim, elas vão sendo aferidas ali, a qualidade delas, se realmente está da forma que precisa estar, né? O CIEM, ele conta com regras pré-construídas. Quando a gente fala de QRadar, é um dos maiores CIEMs do mercado, se não o maior, ele já conta com regras pré-construídas. Isso ajuda, mas não é tão simples assim. Cada ambiente por si só tem suas particularidades. Então, essas regras necessitam ser customizadas e vai variar de ambiente para ambiente. Então, nós temos regras aqui com o mesmo nome, só que em um ambiente ela funciona de um jeito. Em outro ambiente, as condições para que ela seja ativada são outras, né? Então, isso está relacionado também com a prontidão e a proatividade do SOC, fazer com que nós não estejamos apenas gerando barulho para o ambiente, mas sim alarmes de valor que nos dão essa visão mais ampla da segurança do ambiente, tá? Eu acho que de CIEM, meio que passamos pela parte principal. Aqui, o que é mais importante, eu já meio que passei. Eu posso comentar que as regras são vivas, né? O que acontece é, quando uma regra é criada, ela não fica estacionada ali para sempre. Em um determinado momento,
a regra pode não estar funcionando corretamente mais. Mas por quê? Isso é culpa do CIEM? Não. Acontece que os ambientes passam por alterações. Então, decorrente de alguma alteração de infraestrutura ou de alguma rotina no ambiente, é necessário estar realizando ali o ajuste de regras e a gente tem que trabalhar para sempre estar reduzindo o número de alertas e falsos positivos quando a gente identifica que há uma crescente nisso, né? Então, o SIEM, ele é muito importante para a gente dentro do SOC como um todo. São duas equipes distintas aqui, mas que se conversam muito. Essa expertise das duas equipes se unem de uma maneira muito legal. Então, temos aqui seleção de ativos, entendimento do ambiente, que é conhecer o ambiente e o que é importante para ele também monitorar, poder de investigação e melhoria contínua. Poder de investigação, vou comentar um pouco sobre isso também. O CIEM, ele vai atuar tanto ali na esfera de detecção quanto na esfera de investigação. Então, ele monitora para detectar. Uma vez que ele detecta, ele nos fornece recursos para investigar esse caso. E nós sabemos que é uma ferramenta técnica que demanda algum conhecimento para utilizar ela. Então, imagina que nós estamos aqui fazendo alguma investigação dentro do CIEM. Nós temos ambientes conectados ao CIEM que enviam, em média, 3.000 logs por segundo. E esse não é um número fictício, é realmente isso. Temos ambiente com mais e temos ambiente com menos. Quando a gente vai buscar um log dentro de CIEM específico para investigar uma ação, isso demanda que a gente especifique para o CIEM o que a gente quer. Então, simplesmente, se nós formos até o CIEM, informarmos para ele na investigação que eu quero buscar, sei lá, Event IDs 4625 de Windows, que é de falha de autenticação, né? Ele vai buscar isso em todo o ambiente que ele está recebendo, de todo aquele domínio que a gente buscou, daquela organização. Ele vai estar buscando, inclusive, em logs de Linux ou de Files ou de outros dispositivos que nunca vão emitir um Event ID 4625 que ele vem de logs de auditoria de Windows. Então, se faz necessário que as nossas buscas de investigação dentro do CIEM sejam direcionadas para que ele traga para a gente o resultado que a gente quer. Então, por exemplo, dentro do QRadar mesmo, a gente vai restringindo essa busca, né? Então, a gente coloca o time range que a gente quer, a gente seleciona os ativos sobre esse caso que nós queremos investigar, informamos host names, nomes de conta, e podemos selecionar também o tipo do log type que nós desejamos com que ele faça essa busca. A partir do momento que eu entro lá e seleciono que eu quero apenas logs de auditoria de segurança do Windows, ele vai descartar, né? Ele vai, como se fosse descartar os outros tipos de log sources, de dispositivos, e vai buscar só o que eu quero. Então, isso no processo de investigação conta, porque aumenta a qualidade da informação com que a ferramenta está retornando para nós, e num processo de resposta a incidente, conta ainda mais, porque o CIEM, se a gente fizer uma busca errada nele, de uma maneira inadequada, ele pode levar tempo, um tempo maior do que o necessário para processar essa busca. Isso dentro de um processo de resposta a incidente, a gente pode estar atrasando ali a mitigação da ameaça e demorando mais para erradicar isso do nosso ambiente, fazendo com que o dano seja maior. Então, é necessário aí toda uma expertise para estar manipulando o CIEM, tá bom? Certo, eu vou permanecer por um tempo nessa tela de proatividade do SOC. Isso é resiliência. O que acontece frequentemente a organização, algumas nunca contaram com um SOC ou uma MSS. E quando elas passam a contar, ou elas cogitam contratar uma, algumas acham que a gente vai resolver todos os problemas de segurança do ambiente.
Isso ninguém está apto a fazer dentro de segurança, senão a gente teria um conceito de 100% seguro. Beleza, agora eu tenho seu cliente, o seu ambiente na minha mão, eu vou cuidar dele aqui e nunca mais vai ter incidente nenhum, você está 100% seguro. Como a gente sabe que isso não existe, o nosso intuito é sempre estar elevando o nível de maturidade, de segurança do ambiente, né, fazendo com que o nível de maturidade seja elevado de uma maneira muito significativa e que a gente forneça para o ambiente uma visão da segurança que ele ainda não tem. Então, quando o serviço do SOC começa a rodar, de início ele leva um tempo para ser implementado, mas no decorrer desse tempo a maturidade do serviço vai elevando e a gente vai proporcionando ao cliente uma visão muito mais ampla da segurança dele. Então, nós temos a proatividade em todos os níveis. Falamos um pouco do monitoramento, falamos um pouco do nível 1, do nível 2 e do nível 3, onde ali o pessoal do nível 1 e nível 2 precisa de um feeling para estar fazendo a triagem e a resposta inicial dos alarmes, e o nível 3 precisa ser proativo, buscando sempre conhecer o ambiente do cliente para que ele possa estar fazendo as recomendações necessárias, identificando os gaps dentro do ambiente e agregando valor ao negócio que está contando com a nossa solução. Então, a gente pega sobre o termo prontidão, né? A gente trouxe aqui o termo prontidão. Prontidão não vai estar relacionado somente com a fase de resposta. Identificamos e estamos prontos para fazer com que a resposta ao incidente seja feita da melhor maneira possível. Não. Prontidão também está relacionado com a nossa capacidade de fazer com que reduza o risco de um incidente acontecer. E quando acontece, a nossa capacidade de identificar isso de uma maneira mais rápida. Então, é disso que a gente fala. Quando a gente segue o by the book, isso nos ajuda muito, né? A gente afere aqui as documentações que a gente tem, os nossos guias, nossos playbooks, runbooks, criamos, só que o by the book, ele não é em 100% dos casos que ele vai ser seguido, né? Quando a gente fala de uma crise real, a gente pode dizer que o problema é um pouco mais embaixo, aí vai necessitar de capacidade, experiência de campo de quem está envolvido nessa frente. Então, a gente pode trazer um pouco do termo resiliência. Quando a gente fala sobre resiliência, esse é um termo que aparece bastante, né? Resiliência de segurança da informação. Quando a gente traz um pouco desse termo resiliência, a gente pode pensar também em pessoas. Então, a gente tem um SOC trabalhando 24/7 e pessoas trabalhando ali em formato 8/24 ou 12/36. Esse é um serviço que demanda, pode acontecer um certo estresse, e é normal para a gente. Frente a uma crise, frente a um problema, o perfil do profissional do SOC, ele necessita ser um profissional um pouco mais frio para que ele possa interpretar essa pressão de uma maneira diferente. Então, quando ocorre algo no ambiente do cliente, é normal que o ambiente, digamos assim, entre em chamas, pegue fogo, que as pessoas sintam um certo medo e desespero. Mas, para nós, do SOC, um dos nossos papéis, quando a gente entra numa crise, é levar essa resiliência, é chegar no momento da crise, procurar acalmar o ambiente para que a gente possa entender o que está acontecendo e auxiliar eles tanto na resolução quanto na tomada de decisão, né? Vai acontecer que a resiliência do SOC é tão importante quanto a do ambiente do cliente. Por quê? Porque aqui no SOC temos diversos ambientes e ocorre de crises e incidentes ocorrerem de maneira simultânea. Muitas vezes a gente nem saiu de uma crise direito, aparece outra em seguida, né? Isso não pode impactar a nossa operação. É por isso que o SOC ele opera sempre
um pouco com uma capacidade maior, né? Ele sempre opera com um pouco de gordura ali, digamos, na sua capacidade, para que em momentos onde ele seja mais exigido, ele continue operando como deve operar. Então, isso é a resiliência, a capacidade do nosso estado permanecer o mesmo antes, durante e depois a crise. É sobre isso que a gente fala quando tocamos em resiliência, tanto da nossa parte aqui, como provedores de SOC, quanto auxiliando na resiliência do ambiente do cliente também em situações críticas. Certo, então podemos avançar? Então a gente fala sobre conhecer o ambiente, né? Proatividade do SOC Prontidão está relacionada em conhecer o ambiente. Conhecer o ambiente vai ajudar o profissional do SOC e o serviço do SOC a se antecipar, né? O processo de antecipação é facilitado quando você conhece o ambiente. A gente necessita estar mais preparado para identificar e conter as ameaças que ocorrem ali. E fica difícil quando nós não temos visão do que a gente está protegendo, digamos assim. Então, se faz necessário que nós conheçamos as soluções dos clientes, o que eles possuem, o AF, FAR, o EDR, quando não está dentro do nosso escopo cuidar de alguma solução específica, nós ao menos temos que saber que ela existe. Porque mesmo que não esteja no nosso escopo cuidar dessa solução, em um caso real, nós vamos estar em contato com o terceiro ou com a pessoa do cliente que toca essa solução. E essa pessoa que administra, essa equipe externa que administra uma solução que a gente não administra, vai nos fornecer aí informações cruciais para a gente estar dentro de um processo de crise de uma maneira mais efetiva, digamos assim. Uma vez que nós não temos acesso ao recurso, a gente precisa dar um jeito de saber o que que tem ali dentro, mesmo que não seja nós que gerimos isso, né? Então, é interessante, falando de solução de segurança, é interessante que a gente conheça, mas é interessante também a gente conhecer como toda a operação do cliente, né? O que ele usa de cloud, como que ele administra essa segurança de cloud dele, o envio de e-mail, como que ele faz. Então, soluções que não são propriamente de segurança, mesmo assim, a gente precisa conhecer. Eu vou falar um pouco disso posteriormente. Vou dar uma abordada de leve nisso, no quão importante é conhecermos as soluções do ambiente. A gente administrando nos dá a possibilidade de explorar elas num nível maior, ou então não administrando. Então, temos aqui comunicação simples, né? Só que esquecido, infelizmente, porque a comunicação precisa estar muito bem alinhada do início ao final não, porque não existe final dentro de SOC, é sempre um trabalho contínuo, mas desde um início de serviço, elas têm que estar muito bem alinhadas. Ocorre que, muitas vezes, a falta de processos ou a inconsistências em processos atrapalham um pouco essa comunicação. Por exemplo, temos incidente, aconteceu um incidente e o responsável pela solução, o responsável pelo servidor, ele está de férias e não foi definido quem ficaria no lugar dele caso acontecesse alguma coisa. Então, esse tipo de coisa, sim, dá para resolver. Todo mundo vai ligar, vai atrás de outra pessoa. Só que até isso acontecer, o processo de resposta já foi impactado. Então, vai demorar mais para a resposta ocorrer. E é necessário conhecermos as pessoas do ambiente, mas também sabermos com quem falar em cada caso. Em qual nível que a gente vai acionar o analista, em qual nível que nós iremos acionar o coordenador, em qual nível que isso vai ser escalado para o CISO. Enfim, isso é muito importante na nossa operação. Quando a gente fala de
Políticas, é importante conhecermos as políticas do ambiente. O SOC não entra nessa parte, a gente está falando mais de GRC, mas o SOC vai auxiliar o cliente a ele fazer uso da própria documentação, e o SOC vai precisar fazer isso também. Então, a gente precisa conhecer plano de resposta, a gente precisa conhecer plano de continuidade de negócio. Geralmente, toda essa matriz de comunicação já consta numa política como essa. Para a gente entender essa parte do negócio, é uma questão muito importante. E quando não existe a política, ou quando a política ela foi feita há muito tempo e não foi atualizada, isso pode prejudicar também o serviço em termos de comunicação, inclusive. E ambiente de negócio, como eu disse antes, é importante conhecer como que o negócio do cliente opera. É importante conhecer o seu ramo de atividade, o que é importante para ele, né, o que é vital para o negócio dele, o que não pode parar, as soluções que ele utiliza que não são específicas de segurança, é importante também conhecermos, para que a gente possa apoiar ele. Porque por mais que existam soluções que não fazem parte do escopo de segurança, diretamente elas podem estar relacionadas indiretamente. Por exemplo, o cliente pode utilizar uma ferramenta de envio de e-mail e se isso não está na nossa dentro do nosso conhecimento, essa ferramenta de envio de e-mail ela pode conter uma vulnerabilidade crítica, só que como a gente não sabe que eles fazem uso dessa solução, a gente não tem como indicar ali a recomendação para atualização dela. Então, isso está bem ligado à proatividade também. A gente pode até avançar. A gente vai passar, vou tentar me antecipar um pouco para não ficar muito longo, mas a gente vai passar por alguma parte de refinamento de soluções e recomendações. Aqui vai entrar um aspecto um pouquinho mais técnico, mas também não vou escovar bit com ninguém aqui, não. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de firewall redes, acontece que algumas vezes a gente se depara aqui com equipe de infraestrutura que não tem uma relação direta com a equipe de segurança. Isso não é regra, mas acontece. Infelizmente, a gente sabe que isso existe. Quando isso acontece, é passível da gente verificar ali e identificar melhorias na parte de firewall do ambiente, né? Ah, mas aí vocês podem falar, mas isso não é uma questão de infraestrutura? Sim, mas não deixa de ser uma questão de segurança. A gente não pode simplesmente acessar o firewall do cliente, ver que ele tem regras lá, AL para AL, ou X para AL, ou AL para X, e achar que isso é normal. A gente está sempre buscando recomendações dentro do equipamento de firewall e redes. E firewall também não vai abranger apenas regras, né? Claro que tem equipamentos que vão ser focados especificamente em gerir as regras de roteamento do ambiente. Mas nós temos, por exemplo, o firewall da Checkpoint, que ele possui N blades, que a Checkpoint chama de blades, né, as features do firewall dela. Então tem firewalls com blades de filtro de URL, VPN, antibot. Eu sei que tem até uma de acesso a credenciais, enfim, tem muitas. Faz parte do nosso trabalho, quando a gente pega uma solução dessa na nossa mão, nós temos o conhecimento das features ali, da solução de segurança, para que a gente possa estar recomendando melhorias. Porque o que acontece? Um dos motivos apenas, né? Solução de segurança não é barata. Por si só, infelizmente, muitas organizações não têm um budget alto dedicado para segurança, né? Isso está mudando, desde a pandemia para cá isso mudou bastante, só que acontece ainda hoje da área de segurança, ela não possui um budget consideravelmente o ideal. E ao mesmo tempo, não adianta a solução, a organização ter um budget muito alto para investir em soluções de segurança e essas soluções não estarem bem dimensionadas. Ela vai estar gastando por gastar. Então, aqui a gente vai perder
o conceito de eficiência e de eficácia. Não basta apenas investir, a gente tem que garantir de que isso está implementado da melhor maneira possível. Então, a gente pode atuar mais num aspecto consultivo dentro do SOC, né, enquanto outras equipes, como por exemplo a equipe de cloud, pode apoiar num aspecto mais de implementações de soluções de segurança em cloud. Né? Mas o nosso aspecto fica mais no consultivo e em estar levantando ali melhorias para o ambiente do cliente. Nós temos EDR. Vou abordar um pouco sobre EDR. Vamos falar um pouco sobre análise de regras, análise de alarmes gerados, compreensão das features, explorar a trilha de investigação. O EDR também possui as regras dele, né, e as features dele. É essencial que isso seja do nosso conhecimento e da nossa expertise conhecer. O EDR em si só, o conceito não muda de solução para solução, mas as soluções ali, as provedoras de EDR, elas vão focar, cada uma vai focar em uma frente diferente e inserir features um pouco distintas de uma para outra. Mas nós podemos pegar o EDR e analisar em si as regras e as configurações. Nós vemos coisas simples, por exemplo, pegamos EDRs onde a política tá para rodar scan full todos os dias. E a gente descobre isso porque o próprio cliente reporta que ele está tendo um impacto operacional. As máquinas estão ficando muito lentas e parece um negócio muito simples, mas isso nos deu indício de que a política estava decretada para rodar scan full todos os dias e ela vai com certeza onerar a máquina, vai deitar a máquina ali do usuário que está utilizando ela todos os dias. A gente sabe que as soluções elas permitem fazer diversos tipos de scan e tem scans onde só é verificado, por exemplo, os arquivos que foram alterados desde o último scan. Então, o scan full ele roda de tempos em tempos, enquanto mais rotineiramente convém mais rodar um scan menos agressivo. Nem sempre a gente pensar no mais agressivo vai trazer um benefício para a gente. Então, as políticas necessitam estar bem configuradas. Já pegamos casos, por exemplo, onde isso envolve não só a parte técnica, mas negócio, que eu vou falar agora, mas já pegamos casos onde usuários VIPs possuem ali políticas menos restritas, né? Então, o usuário VIP, para ele, o USB é liberado, só porque ele quer continuar utilizando aí o USB pendrive, da mesma forma que ocorria 10 anos atrás. Eu sinto muito, mas hoje não convém mais. A gente não pode oferecer esse risco para o ambiente, mas a gente entende que é decisão do negócio. Uma vez que o negócio ele falar para a gente que isso vai continuar assim, nós demos a recomendação e ele conhece os riscos dele. Nosso papel é levar para ele essa informação, mostrar para ele o risco, deixar ele tomar a decisão, uma vez que ele pode optar ou por continuar com a exceção, e a gente vai falar um pouquinho de exceção mais à frente, ou por tirar ela do ambiente. Então, nós se deparamos com esse problema. Na verdade, são dois nesse cenário: um fácil de resolver, que é o técnico, e outro que vai envolver ali cultura, a partir de cultura da organização. Quando a gente mexe, fala de segurança, consequentemente, nós estamos falando de cultura também, e esse é um aspecto que gera mais esforço para ser evoluído. Podemos passar? Então, temos o AF. Vou citar um pouco sobre o AF. Não basta a gente ter acesso ao AF, ficar olhando o AF. A gente tem que ser proativo aqui. Então, o que que eu me refiro quanto a isso? Eu tenho acesso ao AF. Eu sei que lá tem, por exemplo, 14 sites. Ok. Mas o que cada um desses sites representa dentro do ambiente, né? Existe alguma diferença entre eles no que diz respeito ao impacto que cada um deles gera quando é atacado? Então, nós temos que entender o que está sendo protegido pela solução, o que o recurso significa para o ambiente, para que a gente possa, então, fazer as nossas recomendações. Difere de um recurso para o outro, de um site para o outro, a criticidade também.
Convém a gente entender, inclusive, isso é uma coisa mais operacional, mas dentro do AF, convém a gente entender qual site é mais acessado, qual que é o que mais está tendo requisições maliciosas para ele, onde que o AF está atuando mais, porque isso pode se tratar de uma falha na aplicação do cliente. O cliente pode, por exemplo, possuir uma aplicação que ele mesmo desenvolve, essa aplicação está debaixo do AF, e decorrente de alguma falha isso está tentando ser explorado e o AF está apitando. Então, tem como gerar uma inteligência, um insight, inclusive, da parte de segurança do processo de desenvolvimento para o ambiente do cliente. E aí, ele pode avaliar lá se ele está adotando a segurança desde o design da solução dele, né? A gente não vai aqui no SOC atacar essa frente de aplicação, mas faz parte que nós tenhamos conhecimento de como está esse ambiente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também mais à frente, inclusive sobre o ASP, quando a gente se depara com a parte de aplicação, é do nosso interesse saber se o cliente, ele ao menos conhece o ASP para a gente saber em qual nível que ele está dentro desse processo de desenvolvimento de aplicação e onde a gente consegue agregar com isso, né? Nós temos outras frentes internas aqui também que nos auxiliam nesse processo. Então, temos IOCs, vou falar um pouco sobre IOCs também. Existem basicamente duas maneiras de nós tratarmos IOCs. Nós temos a forma proativa e a forma reativa. Então, quando a gente fala de OCs, as soluções nos permitem inserir dentro delas o que a gente deseja como IOC, seja um IP, um arquivo, uma hash, enfim. A gente nunca deve trabalhar de maneira reativa. Então, ocorreu uma comunicação maliciosa, eu vou pegar esse IP aqui e vou inserir como IOC para bloquear essa comunicação, ou para garantir que ela seja bloqueada. Isso a gente está trabalhando apenas de uma maneira reativa. Aqui a gente tem um time de Threat Intel, por exemplo, que auxilia nesse processo de descoberta de IOCs. Dentro do SOC, a gente consegue fazer uma busca, mas o time focado nisso é Threat Intel. Eles conseguem fornecer para a gente uma inteligência de hashes, de ataques que vêm ocorrendo, de indicadores mais atualizados, digamos assim, mais frescos, que acabaram de serem publicados aí na Deep Web, por exemplo, e trazer para a gente inserir nas soluções. Dessa maneira, a gente consegue estar aplicando proatividade dentro do ambiente. A gente tem o time de cloud que nos auxilia também no processo de configurações ali de soluções de segurança focada em cloud. Então, aqui sobre o SOC, o tema é sobre o SOC, mas a MSS como um todo, ela se conversa em cada serviço para estar operando cada um deles. Podemos passar, vamos falar um pouco sobre utilização da nuvem. Então, nós não adentramos tão a fundo assim aqui dentro do SOC em termos de segurança em nuvem, porque quem administra, por via de regra, a solução em nuvem ou é o cliente ou é a nossa equipe aqui de Cloud Security, mas nós temos que entender como que o cliente faz uso dessa solução, quais recursos ele possui dentro dessa nuvem. Nós temos que entender se os recursos que ele utiliza também conversam com recursos internos, tornando isso uma solução híbrida ou não. Nós temos que entender como que ele gere o IAM ali, a questão de acessos dentro da nuvem dele. É importante a gente saber se é ele que faz isso, se é um terceiro que faz isso. Se é um terceiro que faz isso, será que ele acompanha, né? Será que ele mensura, ele mede essa segurança também que o terceiro está fazendo na solução dele? Então, isso é muito importante. E, é claro, observarmos o OAuth da cloud dele para sabermos se está aderente ao que deve ser. É comum pegarmos regras de firewall em cloud que não estão condizentes com o que deveriam ser. E se o ambiente também está utilizando os recursos que ele tem. Muitas vezes ele tem ali o Guard Duty, o Security Hub, ou o CloudTrail, mas não está utilizando da melhor forma possível e a gente consegue extrair essa informação e fazer com que ele otimize
a operação dele de segurança em nuvem. Podemos avançar. Levantando legados, esse é um tema legal. É necessário para a gente entender quais são os legados do ambiente, porque legado é algo que sempre traz risco, em via de regra, sempre vai gerar algum risco. E existe uma diferença entre o ambiente que conhece o seu legado e mantém ele sabendo dos riscos, e o ambiente que só mantém o seu legado porque ele está ali devidamente fazendo um papel essencial. Ele não pensa nem mesmo em um plano de atualização para esse legado. O legado sempre vai existir, porque a gente parte da linha de raciocínio que o que hoje tem um suporte amanhã não vai ter mais, e cabe ao ambiente também mapear isso e traçar um plano para estar tirando esses legados do ambiente. Só que a gente tem um assunto crítico aqui que é OT. A gente sabe que em OT, quando a gente abrange OT, existe um legado ali que é como se fosse, vamos comparar aí com um COBOL, com um mainframe. Existem legados que dificilmente vão ser removidos do ambiente, mas cabe a gente elencar esses legados e fornecer recomendações, né? Por exemplo, o último dia 10 agora de outubro de 2023 foi o dia que a Microsoft encerrou o suporte para o server 2012 R2. Então, cabe a gente estar passando essas informações para o cliente, para que ajude ele nessa tomada de decisão, fazer um plano de atualização de legados também e remover isso do ambiente. Podemos prosseguir para a gestão de vulnerabilidades, é apenas um recurso muito importante para a gente do SOC. Quando a gente tem a ciência dos pontos frágeis do ambiente, do que existe de vulnerabilidade ali dentro, a gente consegue se antecipar nessa frente, auxiliar também o cliente a criar maneiras de mitigar isso, ou inclusive, caso o cliente ainda não tenha, a gente consegue fazer esse levantamento para ele de gestão de vulnerabilidades para que isso seja atacado na frente de segurança. Então, o nosso intuito aqui vai ser sempre com base nisso, identificar as falhas de segurança do ambiente e o que o ambiente já tem identificado para a gente é um bônus e vai conseguir agregar valor para o nosso serviço e, consequentemente, o nosso serviço também vai agregar mais valor para o negócio do cliente. Então, esse é um tema importante que ainda muitas organizações não possuem internamente, que é essa parte de gestão de vulnerabilidades, ou então elas rodam isso uma vez, depois demora para rodar de novo, ou roda e não cria um plano de ação para estar atacando essa frente. E aí acaba meio que ficando 6 por meia dúzia e as vulnerabilidades não são corrigidas. E nós temos o próximo tópico agora. Eu vou tentar ser breve para não tomar muito mais tempo nosso. Deixa eu mostrar o quadrinho da minha câmera. Conhecimento sobre o cenário. É aqui que eu queria chegar. Tá? Tudo que a gente falou até aqui, o caminho que a gente percorreu nesse Red Talks, eu queria trazer vocês até esse ponto de conhecimento sobre o cenário. Qual que é o cenário? O cenário que eu quero falar e que eu vou abordar é o cenário de resposta a incidente. Quando a gente conhece o ambiente, quando a gente sabe os recursos que rodam ali, quando nós conhecemos as vulnerabilidades, as falhas de configurações desse ambiente, a parte do processo de resposta se torna muito mais eficiente. Então, a eficácia na resposta aumenta muito, uma vez que nós conhecemos os problemas que existem no ambiente. Então, é difícil a gente responder, é sempre mais difícil, na verdade, responder, até mesmo para uma equipe de research responder um problema que ele não tem ali conhecimento do ambiente. É claro que a equipe de resposta ao incidente ela não vai conhecer totalmente o ambiente, até porque ela não vai responder um incidente sozinha, ela necessita ali de estar na presença de quem o administra também. Mas a gente não pode pensar que em segurança do SOC, em proatividade, em prontidão, sem conhecer o ambiente do cliente de uma maneira mais ampla. Então, esse foi os pontos que eu trouxe até aqui. A gente poderia, eu gosto muito de C-Cert, a gente poderia falar um outro redcast mais técnico sobre C-Cert, resposta a incidente na prática, mas não vai ser isso que nós vamos abordar aqui.
Então, eu espero que tenha contribuído para todo mundo. E eu vou partir para o último ponto, só para a gente encerrar, que é o relacionamento com frameworks. Nós temos aqui conhecimento de frameworks. Existem frameworks focados em cada tipo de frente. Então, existe para cloud, existe para compliance, existe para desenvolvimento de software. Nós temos o NIST, nós temos a ISO 27000, temos o CIS, que são controles técnicos ali para infraestruturas também, ou o ASP, que vai tratar o top 10. Nós abordamos um pouco aqui de WAF, por exemplo. O próprio WAF ele ajuda a mitigar falhas de top 10 que a aplicação, ela por si só, não consegue tratar isso muito bem ou não está muito bem dimensionada quanto a isso. Existe uma falha na aplicação, o WAF consegue fazer um contorno em cima disso. Os 12 fatores é um framework focado em desenvolvimento de software, onde vai prezar ali para ser aplicado 12 fatores essenciais, desde a parte de desenho do design desse software, até dessa solução, até a fase final. E CSC Matrix CSA, que eu gostaria de comentar também, só comentar com vocês, que é menos conhecido aqui no Brasil, mas lá fora é muito disseminada, que é a Cloud Security Controls da Matrix. Quem fornece esse framework é a Cloud Security Alliance, e ele vai tratar ali como aplicar as melhores práticas em nuvem. Então, tenham sempre em mente o benefício de cada um desses frameworks. Eu não vou abordar eles a fundo aqui, a gente não tem tempo para isso, mas tenham sempre em mente de que maneira vocês podem explorar esses frameworks, porque eles vão agregar muito na segurança também. Nós não precisamos pensar em ISO apenas do ponto de vista de implementação, né? A gente sabe que para implementar uma ISO não é uma tarefa fácil, mas é possível que o ambiente aplique ali boas práticas do CIS ou da ISO sem pensar numa certificação, apenas para que a maturidade do ambiente dele venha a ser elevada. Então, pessoal, é basicamente isso que eu trouxe para vocês hoje. Acho que eu falei até um pouco mais do que eu estava planejando, mas espero que seja útil para todo mundo. Obrigada, Andrew. A gente tem aqui algumas perguntinhas. A Certo, primeira que eu recebi aqui é a seguinte: pode me falar um pouco da real diferença entre EDR, XDR, MDR e SOAR? tá bom, vamos lá. Vamos abordar isso daí. Vamos começar pelo EDR, que foi o primeiro que apareceu, então. A EDR vai tratar de proteger endpoints, né? Ele detecta e também responde. Então, ele faz bloqueios de comunicações que ele considera maliciosas. Ele não atua apenas sobre arquivos e processos maliciosos, mas ele consegue fazer uma verificação se esses processos estão sendo responsáveis pelo host se comunicar com uma entidade externa, e ele faz o bloqueio disso, mas ele é focado em endpoint, então é um cliente instalado em endpoint. A gente tem o XDR, que ele tem uma função parecida com a do EDR, com a diferença que é uma visão estendida, então você consegue conectar ao XDR, em vez de pensar no termo endpoint, você consegue conectar soluções, você consegue conectar nele infraestruturas de cloud, endpoints, servidores, outras soluções de segurança para que ele faça esse processo de detecção e resposta. Ele também tem algum nível de correlacionamento de eventos nele para que seja tomada essa decisão do que ele vai bloquear ou não, de acordo com as regras que estiverem definidas nele também. Outro ponto, SOAR. É SOAR? Perdão, qual foi o outro? Isso, SOAR. SOAR. SOAR, ele geralmente atua como um módulo integrado ali ao XDR ou ao CIEM, onde esse módulo é responsável por automatizar o processo de detecção. Então, enquanto você tem o SOAR conectado no seu SIEM, você consegue gerar regras de automatização para que ele mesmo, por exemplo, tanto identifique um alarme de uma comunicação suspeita, quanto ele já insira esse IP como um indicador de comprometimento, de compromisso aí dentro da sua solução de segurança. Você consegue estar criando dentro do SOAR playbooks, manuais para ele, de como que ele vai já realizar a tratativa de cada alerta ali. Então, ele é
algo a mais dentro do CIEM, digamos assim. E MDR é um exemplo, o SOC é um MDR. Então, quando você tem um MDR, a gente não está falando de uma solução, mas a gente está falando de um serviço gerenciado de segurança e isso vai envolver o SOC e aí, consequentemente, as soluções de segurança. Basicamente, é quando você não tem isso interno e tenta trazer de uma maneira externa para o ambiente. Maravilha. A próxima pergunta é a seguinte: você acha importante uma solução de análise de comportamento anômalo na rede? E quais seriam os benefícios para o time do SOC? Certo. É importante uma solução que faça a detecção de comportamentos anômalos. O que vai ocorrer é que cada ambiente pode fazer isso de uma forma. O CIEM pode fazer isso através de regras, ele vai identificar comportamentos anômalos, tanto a nível de movimentações de contas de usuário, quanto movimentações de hosts também. O próprio EDR, ele consegue fazer esse tipo de detecção também em contas de usuário e hosts, e isso, na verdade, é crucial para o ambiente em termos de segurança hoje. Todo ambiente precisa verificar as suas movimentações que não são comuns dentro, isso precisa ser monitorado, e para que, caso ocorra ou a própria solução ela já breque essa ação e te informe do que está acontecendo, ou então para que você identifique isso e tome ações manuais o mais rápido possível. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui. Como lidar com a segurança no uso API? A API é algo que até eu ia comentar e não comentei por falta de tempo, mas o que acontece é que hoje os sistemas estão fazendo muito uso de recursos de API, e a segurança relacionada a elas é um ponto que tem se tornado crítico. Inclusive, dentro do ASP Top 10, a falha de segurança relacionada a SQL Injection perdeu espaço, e quem entrou no lugar dela agora no Top 10 foi o uso de recurso de API insegura, porque é comum ser utilizado APIs de terceiro dentro de ambientes e elas estão ali para fazer algo funcionar. Elas precisam fazer uma entrega. Então, elas, uma vez fazendo aquilo funcionar, e aí quem utilizou ela se dá por contente, ela não é mais verificada. E lembrando que quem desenvolveu ela pode ter sido um terceiro, você não sabe como que ele está mantendo essa API, se ele está lançando atualização, se ele não está. Mas o ponto bom é que tem soluções hoje que fazem monitoramentos de API, inclusive de terceiro, digamos assim, tem o AFIS que fazem isso, ele verifica toda a sua aplicação, ele vai mapear a comunicação que a sua API está fazendo, ele vai mapear quem fornece ela, e caso tiver algo errado com a segurança dela, ele vai te recomendar, a própria solução te recomenda o que que você precisa fazer quanto a isso. Então, esse é uma pergunta muito legal, e eu creio que esse problema vai subir ainda mais dentro do top 10 do WASP, porque essa é uma tendência, segurança em API. Legal. Próxima pergunta. Com a evolução do XDR, acha necessário o encaminhamento de eventos do Windows para o CIEM ou somente o encaminhamento de eventos do XDR basta? Sim, não vou dizer necessário, mas se você tem um XDR, não significa que você deve parar de utilizar o CIEM. Inclusive, isso é uma das próprias recomendações que a Microsoft faz. Ela tem uma documentação disso. Depois a gente pode até disponibilizar de alguma forma, Luísa, mas a própria Microsoft tem uma documentação disso. Ela é fornecedora tanto de XDR quanto de CIEM. Essa documentação explica ali os benefícios de você ter tanto a frente de XDR quanto a frente de CIEM rodando sobre o seu ambiente, e as diferenças com que cada uma vai tratar a segurança do seu ambiente. Então, sim, se você já tem uma, pensa em inserir a outra em forma de camada, já que segurança é camadas, e não precisa descontinuar uma e ficar só com XDR. É sempre válido, se você já tem um, insere o outro e você vai ter algo ainda mais forte dentro da proteção do seu ambiente. Perfeito. Próxima pergunta.
quais são os diferentes tipos de frameworks de aferição de maturidade de um SOC e como eles se diferenciam? Certo, nós temos frameworks para aferir maturidade de SOC. O próprio SOC precisa fazer uso de frameworks distintos para ele. Então, cabe ao próprio SOC utilizar, por exemplo, uma ISO 27001 para garantir ali que ele tenha implementado os controles da ISO, tanto o 27001, estamos falando da 1, mas tem a 1, 2, 3, 4 e 5, toda ação de segurança, o SOC consegue utilizar isso, o serviço em si consegue implementar isso. O SOC ele necessita fazer uso do framework, por exemplo, do niche, para ele que ele possa atuar junto com os clientes com base em identificação, monitoramento, resposta e lições aprendidas dentro do ambiente. E o SOC não deve usar isso somente para ele, mas ele precisa de uma maneira de replicar isso para os ambientes que ele cuida, seja em formas de recomendações ali. Muitos ambientes não fazem uso ainda de frameworks, isso é comum, alguns fazem, outros não, só que precisa estar preparado para utilizar tanto internamente quanto para prover isso para o seu cliente em formas de recomendação. Não atacamos, por exemplo, muito o ASP Top 10 ou T12 Factors, que são focados em aplicações, mas uma vez que a gente conhece, como eu falei aqui, uma vez que a gente conhece o ambiente do cliente e sabe que a aplicação dele tem algum problema, nada nos impede da gente fazer essa recomendação para ele, dele utilizar o ASP Top 10 e como que ele vai tratar aquele problema que está aberto no ambiente dele. Perfeito. Andrew, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas queria te agradecer Perdão, não pela escutei, Luiz. apresentação, por todo o Ah, conteúdo certo, apresentado. Queria agradecer certo. também a todos que participaram. E, bom, se vocês tiverem mais perguntas, o Andrew passou aqui o contato dele. Então, fiquem à vontade para mandar mais perguntas por e-mail. A gente também tem o contato@redbelt.com.br. Então, fique à vontade, entre em contato com a gente. Esse conteúdo também vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. E, bom, gente, sigam a gente nas redes sociais, sigam a Red Belt, @redbeltsecurity no Instagram, LinkedIn e YouTube. E a gente também tem o @redcast nas principais plataformas de áudio. Bom, pessoal, muito obrigada, viu? Obrigada, Andrew. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos, pessoal.